Dulce, olá, obrigada por estares aqui, por teres aceito que fosse eu a fazer-te esta entrevista. Estamos aqui no âmbito de um prémio muito importante, um prémio de carreira que distingue o trabalho que tens vindo a fazer ao longo de 30 anos sobre saúde, sobre jornalismo de saúde. E queria-te perguntar como é que tu encaras uma distinção desta natureza, pelo contributo que tens vindo a dar a esta área, a este setor. Olá, Sofia. Quem agradece sou eu. Eu tenho uma espécie de um sentimento bipolar em relação a este prémio. É óbvio que me satisfez imenso, porque é um prémio carreira e porque não é um prémio ao qual tenha concorrido. Eu já ganhei outros prémios por reportagem, mas são prémios em que eu concorro, portanto, eu considero ou não que há ali um trabalho de reportagem que pode merecer ou que se encaixa em determinado concurso e em determinado prémio, e eu concorro. Este não, é um prémio de escolha do júri, de nomeação do júri. Um júri que eu respeito imenso, porque tem os nossos pares, tem os meus pares, e pares que eu respeito muito, e tem também pessoas da área da saúde. E, portanto, por um lado, é um prémio que obviamente me satisfaz e que me deixou extraordinariamente feliz. Também porque é um prémio inesperado. Quer dizer, inesperado no sentido em que, numa altura destas em que eu não terminei a minha carreira, nem quero terminar, em que acho, quer dizer, hoje, se calhar amanhã, ou daqui a 15 dias, ou daqui a um ano, posso achar que terminei. É inesperado alguém atribuir um prémio a alguém que ainda não terminou a sua carreira profissional. Em todo o caso, 30 anos são contribuir 30 para anos com alguns intervalos. Eu sou jornalista há 35 anos. Comecei a fazer jornalismo de saúde por acaso. Eu acho que já falei contigo sobre isto. Comecei por acaso porque já estava na SIC na altura, em 92, quando surgiram dois processos muito importantes, processos judiciais ligados à saúde, o processo dos hemodializados contaminados com alumínio no Hospital de Évora, e mais ou menos na mesma altura, em 92, os hemofílicos. E foi sobretudo por causa dos hemofílicos que eu me lancei um bocadinho à procura de questões de saúde, porque na altura eu fui acompanhar o julgamento, que não era o julgamento, era a instrução do processo, e percebia muito pouco. A defesa alegava que não tinha havido ali conhecimento da contaminação e que não tinha sido contaminado, enfim. E, portanto, havia ali coisas que eu não entendia, porque eu não sabia o que era. Nós falávamos muito da contaminação por sangue, depois no tribunal eu ouvia falar em fator 8, não sabia o que era, e comecei a contactar pessoas, médicos. Lembro-me perfeitamente na altura de ter contactado a Comissão Nacional de Luta contra a SIDA, primeiro a professora Laura Aires, depois o professor Machado Caetano e depois a professora Odete Ferreira. Aliás, eu comecei a fazer, em saúde, comecei a fazer jornalismo relacionado com o VIH e com a SIDA. E depois foi indo. Portanto, não foi uma coisa de eu já tinha bases, eu já tinha conhecimentos. Não, bem pelo contrário, não tinha bases nenhumas. Era um mundo que era um mundo completamente distante de mim, um mundo da área da saúde e da ciência. E foi, de facto, por acaso que comecei, mas continuei a fazer outras coisas. Portanto, eu sempre estive, mais ou menos com algumas interrupções na área da saúde, na sociedade, e fazia outras coisas, fazia muito justiça também. Mas, enfim, por questões pessoais ou particulares, deixei de fazer justiça e apostei mais na saúde. Mas falas da saúde com um entusiasmo, com um interesse, com uma vivacidade que de facto percebe-se que gostas desta área. O que é que te motiva mais especificamente fazer jornalismo de saúde? Eu acho que a saúde é muito engraçado, porque eu descobri isso ao longo destes anos todos. A saúde é uma área sem a qual nós, cidadãos, não conseguimos ter uma boa vida. Ou seja, a saúde a par da educação, do ambiente, da justiça, mas sobretudo a saúde e a educação fazem ou não evoluir as sociedades.
E uma coisa que eu antigamente não me apercebia disso, quer dizer, eu cada vez que quando se pensa em saúde, ou para a pessoa normal, quando se pensa em saúde, pensa-se em doença. Pensa-se em médicos, em determinada doença, em tratar essa terapêutica. Mas a saúde vai muito para além disso. Portanto, as políticas de saúde são extraordinariamente eficazes ou não, consoante nós queremos que um país avance, que uma sociedade evolua ou não evolua. E foi essa a importância da saúde no desenvolvimento das sociedades que me espicaçou a gostar de saúde e ainda hoje gosto. Por exemplo, eu recordo-me que uma vez tive acesso, não foi nada muito particular, mas enfim, de um relatório feito pela CIA sobre SIDA. Eu achei aquilo estranhíssimo, caramba, como é que a CIA está tão interessada e tem uma equipa de tanta gente preocupada com uma doença, e depois percebi porquê. Porque a SIDA e o HIV boliram e mexeram, e continuam a mexer, com a organização geográfica dos países, até com situações militares e civis, ou seja, a saúde importa importa à sociedade em geral, não só em termos económicos, não só em termos de saúde pública, da nossa saúde pública, mas à geografia dos países, ao desenvolvimento dos países. É de facto uma área que, para mim, eu vou repetir-me, está intrinsecamente ligada à evolução ou não, à independência ou não, de nós enquanto sociedade livre, enquanto sociedade avançada. E como é que vês, então, a saúde hoje, que vivemos estes dias em que os holofotes mediáticos estão sobre o Serviço Nacional de Saúde, em particular por causa da questão das urgências e da falta de capacidade para assegurar que esses serviços funcionem da forma que é considerada adequada para os cidadãos. Como é que vês o momento atual? Eu não gosto muito de ter opiniões então, sobre determinado... Como é que vês o momento atual por comparação com aquilo que era a realidade da saúde no país quando chegaste e qual era e com a realidade do país antes da pandemia? Porque utiliza-se muito aqui a pandemia como ali o antes e o depois da pandemia. Se calhar, vamos compartimentar. Assim. É óbvio que a pandemia, qualquer pandemia, altera e traz consequências, lesiona os serviços de saúde, sejam eles quais foram. A partir do momento em que nós estamos com uma pandemia, nós vivemos uma agora, nós vivemos uma pandemia, todo o sistema de saúde, mal ou bem, a questão não interessa discutir agora isso se é mal ou bem, é direcionado para tratar, para cuidar dessa pandemia. E, portanto, tudo o resto fica em atraso. Ora, nos países ou nas sociedades onde os sistemas de saúde sejam mais pobres no sentido de terem mais dificuldades, ainda ficam para trás mais pessoas e mais doenças. Em relação àquilo que eu te estava a dizer, que eu não gosto muito de dar opiniões, eu costumo dizer que, atenção, eu não trabalho dentro da saúde. Eu sou uma espécie de voyeur. Eu estou cá a assistir. Às vezes assisto bem, outras vezes assisto mal. Conto muito com a ajuda e com a partilha de informação e de conhecimentos por parte de quem está lá dentro. O que eu sinto, e é apenas uma conclusão da minha vivência como jornalista, esta tal voyeur dos últimos 28, 30 anos, é a sensação de que, por um lado, é tudo cíclico. Nós país, andamos há 20 e muitos anos a discutir as mesmas coisas e depois não as solucionamos, ou seja, fazemos imensos diagnósticos, mas depois não resolvemos os problemas. E depois, a nossa sociedade de há 30 anos é uma sociedade completamente diferente de hoje. Basta, por exemplo, pensarmos no número de idosos que nós temos hoje e no número de idosos que tínhamos há 30 anos. As necessidades em saúde que nós tínhamos há 30 anos não são as mesmas que nós tínhamos hoje, não é? Para além do que, em termos técnico-científicos, houve uma evolução brutal. Não é? E, portanto, o que é que eu sinto? Posso estar errada ou não, não sei, mas o que eu sinto é que há, de facto, reformas para fazer e que não são reformas que estão para fazer há 2, há 3, há 4, há 5 ou 6. Não,
Há reformas que já estão para fazer há muito tempo, que não são feitas, que sempre que não são feitas, quando se empurra com a barriga para a frente, o problema avoluma-se, fica maior e com mais dificuldades de resolução. Quer dizer, o que eu acho é que eu não responsabilizo o partido A, B, C ou D por não ter feito. Agora, o que eu acho é que eles deviam ter feito. E este governo, porque lá está, tem que o fazer. Não é fácil, porque quanto mais tempo nós empurramos as soluções, mais difícil se torna depois resolver esses problemas. Mas é isso particularmente que eu sinto, é que esta questão... Nós agora andamos a falar na obstetrícia. Se nós fizermos um search no Google, encontramos estes problemas dos blocos de partos, da falta de obstetras, da falta de pediatras, há 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Se calhar há 10 anos havia menos falta do que há agora. Lá está, o problema avolumou-se. Depois, há também, em todas as décadas, há alterações geracionais. E neste momento o que eu acho é que está a haver uma alteração geracional na saúde, e quando eu falo na saúde, falo nas classes profissionais de saúde, e mais concretamente na classe profissional dos médicos, e o país não soube acompanhar essa alteração geracional. A estrutura do SNS, tal qual ele existe, era para profissionais de há 40, 50 anos. Os profissionais de hoje em dia são diferentes. Tal como os utentes são diferentes, há 40, 50 anos, a maior parte das pessoas tinham 30, 40 anos. Hoje, as pessoas utentes, hoje a maior parte dos utentes tem 70, 80 e 90. Os cuidados que eles precisam não são os cuidados que precisavam os de 30, 40. E não houve essa evolução, nem não só houve essa evolução. Ao nível dessa adaptação ao nível dos profissionais e também essa adaptação ao nível de quais são as necessidades atuais de uma população que é completamente distinta. Nas organizações, por exemplo, nós falamos imenso, há tantos anos que se fala em prevenção. Eu já não me lembro há quantos anos se fala em programas de prevenção. E quando nós vamos ver o Orçamento do Estado, os Orçamentos do Estado, vemos lá 1, 2% do Orçamento da Saúde para a prevenção. Ué? Então, queremos continuar o quê? A ter pessoas internadas e já doentes, muito doentes, sem capacidade de tratamento? Trata-se muito e previne-se pouco. Previne-se muito pouco. E essa questão que eu estava a falar da alteração geracional, eu sinto imenso, não sei se sou errada, eu volto a insistir, não sei se sou errada, se estou certa. Mas a forma como os serviços hoje estão organizados, não estão organizados. E as expectativas com que se defrontam os novos médicos sim. Não são apetecíveis. Se calhar a carreira de há 30, 40 anos não lhes interessa hoje em dia. Se calhar o trabalho, é natural que assim até os horários de trabalho, tal qual eles estão, se calhar não têm interesse para esta nova geração. E não só para a nova geração dos médicos, mas para a nova geração dos enfermeiros, para a nova geração dos farmacêuticos e até para a nova geração de todos os jovens que têm hoje 20, 30, 40 anos. A realidade é que o problema da falta de médicos e de profissionais de saúde, na sua generalidade, não é um problema só português. É um problema que abrange muitos outros países, muitas outras economias. Nós não temos falta de médicos, desenvolvidas. Então não temos falta de médicos, mas temos em determinadas especialidades. Nós temos que acreditar nos estudos internacionais e nos estudos nacionais. Sim, a OCDE não diz que nós tenhamos. E os nacionais nos dizem que nós não temos falta de médicos. Nós podemos ter má distribuição de médicos e temos falta de médicos em algumas especialidades. Não é? Se calhar a forma como se entra na especialidade ou as necessidades ou o número das especialidades dos que entram para a formação de determinadas especialidades tem que ser revisto. Tem que ser revisto. Era o que eu estava a dizer há bocado. Portanto, a organização dos serviços de saúde hoje em dia têm que ser alteradas porque a sociedade já não é aquela que era há 40 anos. Tem outras necessidades. Por exemplo, as maternidades. Eu sei que isto não é muito politicamente correto. Muito correto. Mas provavelmente ainda permanecemos com maternidades a mais. Mas há 20 anos nasciam mais crianças do que nascem hoje. Será que o número de maternidades que nós temos correspondem às necessidades? Ou não? Se calhar não. Sim. E depois Portugal tem, lá estou eu outra vez, ciclicamente, grupos de estudo
para estudar determinado problema, fazem o diagnóstico, mas depois raramente as coisas avançam, ou porque não há pactos de regime. Essa é outra coisa que me faz um bocado de confusão. Devia Eu, de facto, gosto existir, muito de saúde. Mas, Quer dizer, o Serviço Nacional de Saúde não devia ter um programa para 4 anos, não é? A partir do Serviço Nacional de Saúde não vai desaparecer. E, portanto, porquê é que não há de ter um programa para 8, para 10, para 12, para 20? Não sei se é possível ou não, mas pelo menos que não seja. O orçamento da saúde é ao ano. Também não me faz muito sentido que seja. E depois tens aqui outras questões, que é a ligação entre o resto do sistema com o Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, há uma coisa que nós não podemos... Quando o Serviço Nacional de Saúde apareceu, não haviam grandes grupos privados, não havia hospitais. Havia um hospital privado. Havia as clínicas dos médicos, não é? Hoje há uma área privada e até social, sim. fortíssima, muito bem implementada, que se calhar a coordenação entre um e outro tem que ser pensado a sério. Não é retirar... Eu sou completamente indefetível do Serviço Nacional de Saúde como cidadã. E isso não faz de mim uma mulher de direita ou de esquerda, bem pelo contrário, que é outra coisa que me faz um bocado de confusão quando se discute o Serviço Nacional de Saúde, discute sempre direita-esquerda. E, portanto, se és de esquerda, atira lá com ele para um lado, se é de direita, atiras com ele para o outro. E deverias discutir acesso e qualidade no serviço. Acesso, organização, gestão, qualidade. E muitas vezes não é isso que acontece. Aliás, não sei se concordas, mas o Ministério da Saúde é o Ministério do Serviço Nacional de Saúde, quando se calhar deveria ser o Ministério do Sistema de Saúde como um todo. Na prática não é? Quer dizer, na prática o Ministério da Saúde é o Ministério da Saúde que faz as leis para todo o sistema de saúde. Sim, mas depois... Mas é muito preocupado com o Serviço Nacional de Saúde. Nacional de Saúde, claro. E é onde está essencialmente presente, e que não é necessariamente mau. Mas tocaste aqui nesta questão do privado-público, em que parece que existe sempre de um lado da barricada um, do outro lado da barricada está o outro, quando a questão aqui é de que forma é que a população pode ter acesso aos melhores cuidados de saúde possíveis. E neste momento aquilo que vemos é que não está a acontecer. Já mencionaste várias razões e, acima de tudo, é a questão de reformas e de tempo para as executar e de tempo para as manter essas políticas. Falaste há pouco na questão de um pacto de regime na saúde. Era muito importante que em áreas estruturais que implicam com o desenvolvimento das sociedades, que existisse de facto esse compromisso a mais longo prazo. Ou se eu vejo, eu não sou política, não é? Não quero ser e não faço a mínima ideia, e acho que deve ser extraordinariamente difícil ser um bom político. E nem sou gestora. Mas o que eu sinto, como estando deste lado, gostando tanto da área da saúde, tentando acompanhar, eu tenho ainda muitas falhas, quer dizer, não sei tudo sobre saúde, é óbvio, bem pelo contrário. Mas sinto muito isso, sinto que, como jornalista, que agora aparece um programa e um projeto e que é idealizado como prioritário, daqui por 2 anos, 3 anos, 4 anos vai-se embora ao governo. Não, agora o que é prioritário é outra coisa. Estás sempre ali a refazer qualquer coisa, estás sempre a correr atrás do prejuízo, no fundo. A correr atrás do prejuízo e à procura de novas prioridades que não sabemos bem que são de facto essenciais ou não são. Uma das questões que é preocupante na nossa sociedade é a questão da literacia ou da iliteracia em saúde. E, neste caso, os meios de comunicação social têm uma importância muito significativa de passar essa informação e conhecimento para as pessoas. Estiveste ligado a vários projetos nesse âmbito. Aquele programa na SIC Notícias do Saúde Pública foi um deles. Como é que vês esta questão atualmente da questão da literacia? Porque as pessoas hoje em dia têm muito mais acesso à informação
que não quer dizer que seja a informação fidedigna, mas como é que nestes anos todos, identificado o problema, ainda subsiste essa falha em termos de conhecimento da população em geral sobre saúde? Eu acho que nós passamos de uma fase de nenhum tipo de informação para uma fase de excesso de informação. Overwhelming. Com as redes sociais, enfim. E lá está, mais uma vez, eu acho que as instituições não se souberam adaptar a isto. Eu sempre achei, é um dos meus cavalos de batalha, há uma falha enorme nas instituições em Portugal em termos de saúde, que é a comunicação. Nós temos péssimos programas de comunicação. Eu lembro-me na pandemia que se nós, ainda hoje, podes fazer essa experiência. Se fores ao site, por exemplo, da Direção-Geral de Saúde, não é a Direção-Geral de Saúde, é a Autoridade da Dinamarca, ou da Direção-Geral do Sistema do Serviço Nacional de Saúde inglês, e se fores ao nosso site, do portal SNS ou da Direção-Geral de Saúde, a diferença é abissal. Abissal e abismal. O tipo de comunicação que uma faz para o utente e que a outra faz não tem nada de comparável. Nós portugueses, a fazer comunicação em saúde, somos muito tradicionais, muito palavrosos, e é uma informação que não chega à população. Não é? As campanhas de prevenção, por exemplo, deviam ser muitíssimo viradas e com uma grande preocupação em relação à literacia, e não são. E depois... Não funcionam. Não funcionam. E depois é assim, em termos de comunicação social, eu não sei se eu, jornalista, tenha que ser o ensinador desculpa o termo, do povo. O que eu posso ser é um veículo de informação. Não é? Portanto, se a informação que me chega de uma qualquer instituição vem errada, eu também só passo a informação errada. Mas eu acho que, infelizmente, a comunicação social acaba por ser mais um fator e um veículo de literacia para a população do que as próprias instituições. Há esse trabalho todo que... E depois é tudo muito complicado, quer dizer, nos últimos tempos nós temos cada vez mais fake news na área da saúde. E quando falamos em saúde, falamos em saúde, medicina, tratamentos... Quer dizer, é muita coisa. Não, a única forma, a única forma que há de dar, de fazer com que essas fake news não tenham resultado na cidadão, é empoderar, eu não gosto nada deste termo, mas enfim, é empoderar o cidadão de conhecimentos e de informação sobre saúde, não é? E isso não é... Isso começa de pequenino, nós nas escolas temos muito poucos programas, se é que temos, de comunicação em saúde e de informação em saúde, não é? Por exemplo, uma das coisas que eu sempre achei estranhíssimo, Portugal é dos poucos países da Europa em que o curso de medicina não tem cadeiras obrigatórias de comunicação. Como é que isto é possível? Não têm. Quando deviam ter. Não é? Claro que sim. Claro que Os sim. médicos têm que saber como é que falam com os utentes e como é que falam com os cidadãos. Passam a informação. A enfermagem é exatamente a mesma coisa. Há aí uma ou duas faculdades que têm uma pós-graduação optativa, não é? São disciplinas optativas para os alunos poderem ou não poderem assistir, Claro. ou então fazerem pós-graduações. Mas devia ser uma cadeira obrigatória, que fizesse parte do currículo. Claro, Porque a comunicação em saúde é das coisas mais importantes para a saúde. Para a adesão à terapêutica, Para tudo. para se perceber exatamente Para tudo, para a as prevenção, consequências, Para tudo. para mudanças de estilo de vida que são de facto necessárias e aliás, assistimos hoje em dia a uma verdadeira pandemia, digamos assim, não transmissível de doenças como obesidade, diabetes e Relacionadas com o fator de desconhecimento das pessoas em relação àquilo que faz bem ou não faz bem à sua saúde. Portanto, é uma área que... Mas Sofia, a responsabilidade... Esta questão da saúde, eu lembro-me de uma vez, há muitos anos, de ter assistido a uma palestra sobre saúde e sociedade.
E nessa palestra, de um senhor que na altura estava na OMS, o professor Saclarides era na altura o diretor-geral de saúde e foi ele que fez essa palestra. E em que eu, pela primeira vez, me apercebi, espera aí, isto de saúde não tem só a ver com saúde. Dar saúde aos cidadãos obrigam e implicam políticas transversais. Se tu tiveres as casas frias, prejudicas a saúde de quem lá vive. Se tiveres populações com poucos rendimentos, a alimentação deles será deficiente em alguma será deficiente e, portanto, não será boa para a saúde, não é? Se tu tiveres uma má educação, ou seja, a educação traz-nos evoluir, faz-nos evoluir enquanto pessoas, também nos faz evoluir, também nos traz mais conhecimentos para a nossa saúde. E, portanto, há uma série e é isso que eu também acho muito interessante na saúde, é a interligação da saúde a outras áreas da sociedade que são absolutamente necessárias para que um país se possa sentir saudável ou não saudável. E quando nós falamos em saudável, não é só saudável em termos de doença, não é? Ou de não ter doença. Ou de não ter doença, claro. Falando aqui, estamos a falar, falando de saúde, não podemos também esquecer a questão da saúde mental, que, tal como tu, provavelmente há muitos anos que eu ouço ser sinalizado como uma prioridade, mas que infelizmente continua sem resposta para a larga maioria da população em Portugal, e é um problema especialmente gravoso, tendo em conta também os efeitos que a pandemia trouxe para a saúde das pessoas, para a saúde mental. Como é que vês esta questão? Não, é o que tu dizes, quer dizer, não há muito mais a dizer. É de facto uma saúde pública e a saúde mental sempre foram os parentes pobres da saúde, não é? Os programas, agora com a pandemia acho que chamou um bocadinho mais a atenção para a saúde pública. Em termos de saúde mental, eu acho que nós continuamos... Eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade que ainda tem uma ideia muito estigmatizante em relação a tudo o que é saúde mental. E politicamente acompanha-se o sentimento dessa sociedade. Não sei se me faço explicar. Sim. E, portanto, os doentes mentais sempre foram para a sociedade aqueles que ninguém quer ter ao lado, não é? Portanto, interna, no Hospital CID, esconde. Não é? E esquecemos-nos de que a nossa saúde mental é uma coisa muito para além do doente psiquiátrico, quer dizer, nós não estamos a falar em em pessoa que está mesmo doente, que precisa de ser internado, que é agudo, que é crónico, não. Estamos a falar no bem-estar de uma sociedade. Porque se nós, cidadãos, não estivermos bem em termos mentais, não trabalhamos. E quando eu falo bem, se estivermos ansiosos, se estivermos deprimidos, claro. se estivermos em angústia, quer dizer, não trabalhamos. Ainda por cima está ligado à criminalidade. Quer dizer, eu tenho muitas dificuldades em falar de saúde mental, porque de facto é um daqueles temas que me incomoda. Caramba, mas como é que não se faz? Isto continua assim? Como é que não se age pelos impactos violentíssimos que tem na sociedade e que tem reflexo na sociedade? E depois pensa lá, quer dizer, é assim, em termos económico-financeiros, claro. Bom, nós gastamos imenso dinheiro. Por exemplo, agora é mesmo mais jornalista, nós gastamos imenso dinheiro com medicamentos antidepressivos, ansiolíticos e psicólogos. Não há. Não há. Se calhar não pouparíamos. E iria terminar com a questão da inovação e do acesso à inovação em Portugal, que tem vindo a ser sinalizado que os doentes portugueses acabam por ter acesso a terapêuticas inovadoras e que são... Muito antes de outros doentes da Europa. Porque muitas vezes não é essa a mensagem que passa, nomeadamente na área da oncologia. O que se passa em Portugal é que nós somos muito, o termo é propositadamente, lentos e burocráticos nos processos de autorização ou de introdução de mercado.
não é? Mas depois há aqueles processos que são as autorizações urgentes. Os AEMs. Mas Sim, é esses, sim. é Sim, aí que eu mas- estou a dizer, é tudo muito lento, é tudo muito burocrático. Mas isso não quer dizer que os doentes portugueses não tenham acesso a terapias inovadoras antes dos outros. Muitas vezes têm em PAPs, em AEs, em ensaios, têm. Depois, o processo de autorização de introdução do mercado, Ou seja, a sua generalização. Sim. que é extraordinariamente lenta e muito burocrática. Tipo, há coisas que a mim particularmente me fazem alguma confusão, que é quando um medicamento chega a Portugal, a segurança e a eficácia do medicamento já foram aprovados na EMA. Porquê é que não é... Porquê que no processo da EMA em Portugal há uma parte desse processo em que se repete essa avaliação da segurança e da eficácia? Não é eficaz. Não faz sentido. Não faz sentido. Mencionaste aí a questão dos ensaios clínicos, que são extremamente importantes para trazer a inovação a custo zero. Para trazer dinheiro para Portugal. E para trazer dinheiro para Portugal e para trazer saúde e acesso a terapias inovadoras a custo zero. Eu acho que não é tanto a terapias, ou seja, os ensaios trazem dinheiro a Portugal, ponto. Trazem dinheiro e trazem mais-valia científica. E só por Conhecimento isso, que fica nas instituições. conhecimento que fica. E só por isso vale a pena. Depois, para além disso, quando nós temos ensaios nível 1, nível 2, nível 3, o nível 1, quer dizer, é conhecimento, obviamente, mas também é para aquele doente que não tem, que já testou tudo o que havia para testar sem resultado, é mais uma possibilidade para o doente. E, portanto, essa é, de facto, a importância dos ensaios clínicos. E nós não temos tido, por várias e muito... Lá está outra vez a burocracia. Nós até temos uma agência para os ensaios clínicos. É inércia porque é uma questão, tal como outras na saúde, que vem sendo sinalizada de há vários anos para cá. Mas, Sofia, é inércia, mas nós não podemos dizer que é uma inércia que é de responsabilidade da A, B, C, D ou E. São vários. É de todos ao mesmo tempo. Por exemplo, os médicos não têm horas alocadas à investigação. Não. Aquilo que eu estava há bocado a dizer da carreira, Quando se fala na carreira, por exemplo... Sim, fala-se dessa questão. Fala-se também fazer dessa questão. Investigação. Tem que se dar aos médicos, e não estou a falar só dos médicos, os outros profissionais de saúde também, aos farmacêuticos, claro, aos enfermeiros. Claro. Tem que se dar, se calhar a carreira tem que ser alterada de forma a incluir dentro do seu horário umas horas para a investigação, não é? Diz-se muito hoje em dia, por exemplo, que os médicos mais novos não têm tanto interesse em fazer urgência como têm os mais velhos. Pois não, porque as urgências hoje em dia são muito mais difíceis, são com pessoas de 70, 80 anos, não é? Era aquilo que nós estávamos a falar há bocado. Claro. Mas se calhar interessa-lhes fazer mais investigação. E a carreira não está preparada para isso. Para isso. É um dos obstáculos. Dulce, obrigada mais uma vez por esta tua partilha connosco. Por esta partilha de confusão. Não, não, de literacia, de esclarecimento. Obrigada. Obrigada.